Fala pessoal, muito boa noite, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí durante o dia, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é tráfego pago, né? Um tema muito relevante para o tempo de hoje, se você é empresário, se você, né, mexe com marketing e você quer aumentar suas vendas, talvez você seja um prestador de serviço, né? Hoje a gente sabe que o tráfego pago é uma ferramenta excepcional para te ajudar a aumentar as suas vendas. E como você pode aumentar as suas vendas através do tráfego pago. Tá? Esse workshop é, né, uma gravação, você provavelmente, né, vai ficar aqui comigo aí por um período de quase uma hora, mas é um conteúdo que vai te ajudar, tá? Não saia desse vídeo, permaneça aqui comigo que você vai entender exatamente o que você deve fazer com relação ao assunto e o que você não deve fazer com relação ao assunto. Normalmente, né, o que eu ouço muito, a gente atende clientes aqui o tempo todo, a gente conversa muito com clientes que trabalham com tráfego pago ou buscam isso, e a maior parte dos nossos clientes, eles sempre falam o seguinte, né, o que é tráfego pago? Tem dúvidas, né? E às vezes a gente vê que não tem como a gente responder numa ligação, ou talvez através simplesmente de uma conversa, né? Então, através desse conteúdo, você vai conseguir ter clareza de como você pode, né, usar o tráfego pago da melhor forma. Né? Eu mesmo já tive muito resultado e tenho resultado até hoje com o tráfego pago, né? Mais de 1.000 clientes através do tráfego pago e muitas vendas, né? E através de várias estratégias. Então, eu estou aqui hoje para te mostrar como você pode ter resultado através dessa ferramenta. Então, nada melhor do que resultado para poder te mostrar como é que funciona essa questão do tráfego pago. Quando a gente faz tráfego pago, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é que, diferente de todas as mídias, o tráfego pago ele entrega números, né? Normalmente você vai ver que as mídias tradicionais elas não conseguem te entregar números claros. E, por exemplo, vou te mostrar um número aqui, ó. Imagina aí você investir R$ 58 e ter 38 conversas iniciadas no WhatsApp, né? Ou talvez no seu direct, né? Você vai pagar mais ou menos R$ 1,54 por cada conversa. Se você investisse em panfleto, provavelmente você nem saberia quantas pessoas, né, quanto que você realmente teve de resultado. Olha só, isso aqui é só resultado, gente. Ó, R$ 69 investidos e 15 conversas por apenas R$ 4. Davi, mas por que está muito mais caro, quase 3 vezes mais caro? Hoje você vai saber por que isso pode não ser um problema. Talvez isso aqui seja uma solução para você, né? E gastar dinheiro com tráfego pago não é um problema. Olha aqui, R$ 497 e 167 conversas iniciadas, pagando só R$ 2,98. R$ 2,98. O tráfego pago, né, quando a gente vê esses números, né, isso aqui é um relatório do tráfego, né, que a gente pode ter muito facilmente. Ele te mostra quanto que você gastou, mas te mostra o resultado que você teve. Então você pode ter, por exemplo, gastei R$ 1.000, cara, eu consigo ter ali metrificado que R$ 1.000 me trouxe 300 leads. Eu já consegui captar em uma campanha apenas mais de 30 mil leads. Ou seja, uma campanha rodando aí durante 9 meses que captou mais de 30 mil leads. Se você pega esse mesmo valor, né, talvez ali investido, né, esse mesmo valor e investe em outra mídia, por exemplo, carro de som, né, ou até mesmo rádio, de repente revista, você primeiro não tem quanto que veio de retorno e você também não tem quanto que você gastou por pessoa interessada. Então, tenta entender que isso aqui é uma revolução, tá? Primeiro, a gente vai começar pelo seguinte tema, né? 10 erros que te impedem de vender com tráfego pago. A gente vai ir bem a fundo aqui nesse tema, então gostaria muito que você ficasse aqui comigo, né? Já preparei minha água, já preparei meu café aqui, então se você estiver aí na frente do seu computador, não deixe de se preparar, porque a gente vai ficar aqui durante um tempozinho para entender esses conceitos, tá? O primeiro grande erro, né, é de contratar um gestor de tráfego. Para quem não sabe, essa ferramenta do tráfego pago, ela sim pode ser administrada pelo próprio empresário, mas não é recomendado, tá? É recomendado que você contrate uma pessoa, um profissional, que a gente chama de gestor de tráfego. E um grande erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é achar que o gestor de tráfego vai resolver o problema que um vendedor da tua empresa deve resolver. Qual é a diferença, Davi? A diferença é que o gestor de tráfego ele tem a função de trazer pessoas para dentro do seu negócio. Ou seja, o que um gestor de tráfego vai fazer? Ele vai rodar uma campanha, ele vai deixar essa campanha aparecendo para as pessoas da sua região e essas pessoas vão entrar em contato com você. Só que,
quando essas pessoas entrarem em contato com você, quem vai abordar essas pessoas, quem vai conversar com essas pessoas, vai ser o seu vendedor ou talvez você, né? Então, assim, eu ouço muita gente falando assim, eu contratei um gestor de tráfego, mas não consegui vender. Na verdade, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se você contratou um gestor de tráfego, você conseguiu ter contatos interessados com esse gestor de tráfego? É só isso que você precisa me responder. Eu tive 10 contatos interessados, eu tive 200 contatos interessados, eu tive um contato interessado. É isso que é a função do gestor de tráfego. Então, se você não tem resultado com gestão de tráfego, você não teve nenhum interessado. Aí sim, eu posso dizer para você que você teve um problema. Porque quando você tem contatos interessados, quem tem que vender é o seu vendedor ou a sua equipe comercial, que é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, num outro tema, num outro workshop, mas aqui a gente vai tratar somente dessa situação, tá? Então eu vejo muita gente falando assim, poxa, tráfego não vende, poxa, mas quantas pessoas entraram em contato com você? 100 pessoas. Um exemplo, isso aqui são pessoas entrando em contato, tá? Você imagina aí, 167 pessoas entraram em contato com você. Quantas você vendeu? Tem que vender pelo menos aí 2%, 5%, tá? Porque essa é a função do tráfego pago na sua empresa. Outro erro que eu vejo muitas empresas cometerem, né, que impedem você de vender com tráfego pago é o seguinte: você achar que o processo de captação é o processo de venda. É muito parecido com o erro de cima, mas ele é complementar. Por exemplo, você tem que entender que o processo de captação é o momento onde você consegue o contato do seu cliente. Vou te dar um exemplo num relacionamento amoroso. Existem duas grandes diferenças, tá? Você conseguiu o contato de uma pessoa que você acha, admira, ou talvez você seguir o Instagram da pessoa, você conseguir abordar ela e conversar com ela, e você dá um beijo na pessoa. Então, o processo de venda é um processo onde a pessoa aceitou a sua solução completamente. Então, assim, um beijo significa muito mais do que você pegar um contato. Então, o processo de captação na venda é o processo de pegar o contato. É óbvio que você pode conversar e chegar nos finalmente, mas o vendedor ele tem que diferenciar o processo de captação do processo de venda. Porque tem muita gente que acha que vai enxergar os dois processos como se fosse um processo só. E aí você entra numa grande confusão. Por quê? Você acha que o processo de captação vai te entregar a venda e o processo de vendas não existe, simplesmente não existe. O que é o processo de vendas, Davi? O processo de vendas é você abordar o cliente, fazer uma sondagem, fazer uma qualificação, você começar a conversar com o seu cliente, você começar a ter um relacionamento com ele, você começar a apresentar soluções para ele, você demonstrar o valor da sua empresa, você conseguir fazer uma boa oferta para ele e você conseguir finalizar a venda. Isso tudo é um processo que não é a captação. Às vezes você tem, não sei se vocês já viram, né, aquele cara que manda um lead para ele lá, chega no WhatsApp dele, ele vai, o cara, normalmente tem muito lead que fala assim, né, pô, qual é o preço disso aí? Aí você vai falar, o preço disso aqui é 10 reais. Acabou. O vendedor não faz isso, cara. O vendedor, o que ele faz? Poxa, qual o preço? Não, pera aí que eu vou te explicar um pouquinho de como funciona a nossa empresa. Poderia me falar um pouquinho mais das suas dores, como é que funciona o seu negócio, né? Como que a gente pode te ajudar? E aí conversa, cria um relacionamento antes de você fazer efetivamente a venda. Por quê? Porque se você apresenta o preço, a pessoa ela acha que ela está no site e ela vai pesquisar preço, vai procurar talvez. Imagina que você tem 10 vendedores, todos eles com o mesmo preço. E ao invés de te apresentar o preço, ele conversa com você, ele conversa sobre o seu problema, ele vai a fundo naquilo que você precisa e no final ele te dá um preço. Todos os outros vão só te dar um preço. Qual que você vai preferir? Muitas vezes você vai preferir o relacionamento. Porque aquele que te apresentou mais soluções, mais valor, é aquele que também vai parecer que vai te ajudar de uma forma, ainda mais para quem trabalha com serviço, né? Se você é profissional liberal, o seu processo de venda ele não pode ser um processo engessado no preço, porque você não consegue gerar valor, porque a venda de serviço ela é muito intangível, né? Um dentista se diferencia do outro por ser dentista diferente. Então, fulano, qual é a diferença da Maria para o João? Os dois são dentistas, né? Não é aquela coisa de Coca-Cola e Pepsi, não é isso. Os dois são a mesma coisa, né? Só que um tem uma forma, talvez, de atender, um tem um escritório mais bonito, o outro tem um preço melhor. Então, assim, é muito intangível tudo
na prestação de serviço. Então é importante que a gente entenda isso para poder conseguir entregar o melhor processo de venda para o nosso cliente, tá? Outro erro que eu vejo é muita gente ignorar completamente qualificação de lead. Ó, se você não conhece nada de tráfego, você está aqui, talvez esses termos sejam termos muito novos para você, mas eu queria muito que você ficasse até o final, porque eu vou te mostrar o outro lado. Estou te mostrando os erros, mas vou te mostrar também as soluções, tá? Esses erros aqui são comuns, talvez você não saiba pelo nome. Não sei nem que qualificação, como é que eu estou errando nisso? Talvez seja porque você não conhece. Então, o que é ignorar completamente a qualificação do lead? É você fazer uma campanha de tráfego. Esse erro acontece muito com quem não sabe nada de tráfego e vai rodar uma campanha, né? Aquele cliente que quer ser gestor de tráfego e ele fala assim, não vou contratar um gestor não, vou pagar para ele, nada, vou rodar tráfego. Tráfego é uma das únicas coisas que é melhor você gastar para ter gastar mais para ter uma pessoa, tá, do que você fazer sozinho. A não ser que você estude, tá, bastante. Então a pessoa ela fala assim, eu vou fazer por mim mesmo. E aí ela começa a gastar o dobro, o triplo para ter um resultado que um gestor teria gastando muito menos. Então você começa a gastar aquele dinheiro ali, mas enfim. E aí o que acontece? Você não sabe nem a qualificação do lead que você está buscando. O que é qualificação do lead? Um exemplo, vou te dar um exemplo. Na hora de fazer um anúncio, a gente tem ali o criativo. O que é o criativo? O criativo é a imagem que o seu cliente vai ver quando ele olhar lá. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu boto assim, no mercadinho da rua X. Eu boto assim, Coca-Cola, se você comprar 3 Coca-Colas por R$10. Esse anúncio, olha só, esse anúncio é um anúncio claro. Ou seja, um anúncio que a gente chama de fundo de funil. É um anúncio que ele já diz o preço do produto, a oferta e o produto. Então você conhece que é Coca-Cola, você sabe que o preço é esse e a oferta é imperdível no mercadinho e tal. Qual é a sua ação ali? Cara, vou sair daqui e vou lá no mercadinho. Acabou, é essa ação que você vai tomar. Então você já está qualificado. Só o anúncio, o fato do anúncio ser fundo de funil, te dar a última informação, ele vai te qualificar. Porém, esse anúncio, se ele não for tão bom quanto esse que eu falei agora, porque 3 Coca-Cola R$10 é muito, muito bom, mas o seu produto não vai ser tão barato. Então, o que você acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? Você vai mostrar uma oferta fundo de funil para as pessoas, né, para pegar um cara muito qualificado, mas esse anúncio vai ficar muito mais caro. Vou te explicar com calma. Um exemplo, eu faço um anúncio hoje falando do meu produto. Meu produto, uma gestão de tráfego está R$500. Tá, coloco aí R$500 a gestão de tráfego. Eu rodo esse anúncio. Quando eu estou rodando esse anúncio, as pessoas vão olhar e vão falar, R$500, vou procurar alguém mais barato. Não, R$500 e tal. Então você vai ter muita gente que vai passar a ignorar. Alguns vão olhar, R$500, legal, vou clicar para ver. Mas a maioria vai ignorar. Por quê? O anúncio ele precisa chamar atenção. Se eu tivesse colocado gestão de tráfego a R$50, um monte de gente ia clicar. Mas quando eu botei R$500, tá num preço que talvez a pessoa encontre mais barato, talvez encontre outra pessoa. Então, esse é o processo de qualificação. Se eu colocasse, por exemplo, um anúncio dizendo, tá? Você gosta de Coca-Cola? E aí, botasse esse anúncio, né? Saiba uma oferta com que você pode levar 3, ou de repente você ter 70% de desconto aqui no valor. Aí já é outro cenário, porque o cara vai clicar, ele vai conversar com você. Só que qual é o primeiro cenário? Eu estou aqui, eu tive uma oferta, né, direta aqui, falando de todas as informações, aqui eu escondi algumas informações. Esse cenário de esconder um pouco as informações, eu pego mais gente, porque eu gero mais curiosidade. Então, como eu não vou direto ao ponto, eu gero mais curiosidade, mais pessoas vão me procurar. Então, eu dou mais oportunidade para a minha equipe conversar com as pessoas. Então, exemplo, no meu caso, de gestão de tráfego, eu poderia falar, ao invés de botar gestão de tráfego aqui em R$500, eu poderia botar, você tem problemas com tráfego pago? Você gostaria de vender para mais clientes? Clique aqui e fale comigo. Então, eu vou pegar mais pessoas com um custo mais barato, porque eu vou atrair curiosos, pessoas que elas sabem que é o tráfego pago, mas elas ainda não sabem o preço. E eu posso pegar pessoas ainda mais desqualificadas. Eu posso falar assim, você tem problemas com vendas? Você concorda comigo que venda e tráfego são coisas correlacionadas, mas a venda ela está
mais abrangente do que o tráfego. É como se eu falasse peixe e tubarão. Se eu falo peixe, eu vou incluir vários peixes. Mas se eu falo tubarão, eu estou falando de uma espécie de peixe. No tráfego é a mesma coisa. Se eu falo, quer aumentar suas vendas? Eu estou falando para vários tipos de processo. Mas se eu falo de tráfego, eu estou falando apenas de um tipo de processo. Então eu qualifico mais. Se eu falo de venda, eu estou abrangendo para qualquer pessoa entrar em contato comigo. Isso não é bom, tá? Se você abranger muitas pessoas, isso pode não ser positivo. Porque você vai pegar muita gente, talvez, que não queira o seu produto. Então, eu estou te dando esse contexto para poder te explicar o ponto 3, que é ignorar completamente a qualificação. Talvez você nem saiba que qualificação existe, mas o fato do anúncio seu ter uma informação ou outra pode desqualificar ou qualificar completamente a sua audiência. Então, é isso que você precisa entender. Se você trabalha com tráfego e você ignora a qualificação, você pode estar fazendo um anúncio querendo vender uma coisa que ainda não está no momento. Ou você deveria chamar mais a atenção do seu cliente, pegar um cliente mais topo de funil. Enfim, existem várias estratégias, mas esse é um grande erro que eu percebo as pessoas desenvolverem, né? O quarto erro é ignorar o processo de vendas. Como eu já falei anteriormente, né? O fato de você ter um processo de vendas é muito importante. Você pode confundir captação com processo de vendas ou você pode ignorar o processo de venda. O que é isso? É não existir um processo de venda. Davi, como que eu faço para ter um processo de vendas? Estude sobre vendas. Vendas é um processo. Vender é um processo. Um processo que eu diria estatístico. Uma coisa que destravou minha cabeça foi o seguinte, entender que eu não preciso necessariamente, tá, ter uma pessoa para vender um produto. Eu preciso ter uma quantidade de pessoas interessadas no produto para que eu tenha uma taxa de conversão para vender esse produto. Vou te explicar como é que funciona. Se eu estou vendendo um telefone e eu tenho só uma pessoa interessada no telefone, a chance de eu vender é muito baixa, porque essa pessoa ela pode ter dinheiro demais e querer um telefone melhor, ela pode ter dinheiro de menos e querer um telefone mais barato, ela pode estar escolhendo outro telefone, enfim, essa pessoa. Mas imagine que eu reúno aqui 50 pessoas interessadas nesse telefone. Eu vou ter ali no mínimo, 2 pessoas que vão querer comprar. Davi, mas baseado em quê? Não necessariamente esse número, mas baseado em estatística, a gente sempre vai ter ali dentro desse número de pessoas alguém que vai comprar. Então, se você tem poucos leads, poucas pessoas interessadas, você não vai conseguir ter vendas. Por quê? Você não consegue alimentar o seu processo de venda. Como eu disse, o processo de venda é como se fosse um funil. Você começa com muitas pessoas e termina com poucas pessoas. Então, se é um processo, você não pode ignorar. O que é ignorar um processo de venda? É você achar que venda é só ligar e oferecer o produto. Existe sim como vender dessa forma, tá? Só que não é a melhor forma e você vai perder muita venda se fizer isso. E outra coisa importante é você não confundir o processo de venda com o processo de você ter indicações. Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, cara, muito boa indicação e tal, o cara já chega pronto, o cara já chega confiando em mim, é óbvio. A pessoa que vem por indicação, ela veio vendida por alguém. Um exemplo, imagine que eu comprei um telefone excelente, eu vou lá e amei o telefone. Aí eu estou conversando com um amigo, ele também está querendo trocar o telefone, eu falo para ele, olha, cara, o meu telefone foi top, eu comprei ele na loja Y e, pô, foi muito bom, cara, os caras entregaram o telefone excelente e tal, falo bem do telefone, o cara pega o meu telefone na mão e ele usa o telefone, ele vê. Quando ele tiver com dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai lá na loja Y, sem perguntar muita coisa. Por quê? O cara que indicou já falou quase tudo. Então, esse tipo de venda é uma venda que dá sim para você escalar a venda por indicação, não é o tema aqui desse workshop, porém, é uma venda que você não pode comparar com a venda fria, a venda direta. Porque esse cliente, ele não conversou com você antes, ele não conversou. Então, o seu vendedor ou o seu processo de venda, ele tem que fazer o papel de uma indicação. Ele tem que mostrar as características do produto, ele tem que mostrar todo esse processo para depois você conseguir vender. Então,
É muito comum as pessoas confundirem isso, porque às vezes o cara fala assim, ah, pô, mas quando vem o cara de indicação, o cara compra. Agora vem o cara lá do tráfego, o cara não compra. É óbvio, esse cara é mais frio, esse cara não conhece você, esse cara tá vindo por causa de um anúncio. Você precisa ter um processo de venda para poder converter ele, tá? Outra coisa interessante que é um erro que eu vejo muito grave é você não saber exatamente o que você quer. E esse é um dos erros que eu considero o mais brutal de todos. Por quê? Eu vejo muita gente entrar no tráfego pago e o cara fala assim, cara, eu quero fazer tráfego, mas por quê? Ah, porque eu quero vender. Mas quanto? Ah, eu quero vender. E aí ele tem um resultado. O cliente entra, tem resultado. É o resultado, um exemplo, ele investiu, vamos dizer que ele investiu R$1.000. E aí ele teve um primeiro resultado dele que foi R$1.500. Ah, tráfego não funciona, achei que eu ia ter um retorno de R$10.000. Vou fazer outra coisa. O fato que ele ignora é que esse tipo de venda é um tipo de venda que você pode controlar. Exatamente. Tráfego pago, por diversas vezes, eu já consegui aumentar meu faturamento em 50% apertando um botão, aumentando um númerozinho na campanha. Porque é um processo totalmente automatizado de aumento de pessoas interessadas. Então, tem gente que acha que, cara, qualquer resultado que você tem em tráfego, ele é superior a qualquer outro tipo de mídia, qualquer outro tipo de marketing, porque é um processo muito controlável. Então, para você fazer panfletagem, você precisa ter um panfleteiro, você precisa ir lá na gráfica imprimir, você precisa ter um lugar movimentado e distribuir, acertar na comunicação, acertar na arte do panfleto e rodar para ver se vai dar certo. Se não der certo, paciência. Se der certo, algumas vendas. No tráfego não funciona dessa forma. Você pode ir com uma meta na cabeça, pode ir com um objetivo na cabeça e ter resultado diante desse cenário. Então, o que você quer, de fato? Eu quero aumentar as vendas, mas quanto? Quanto que você quer de resultado? Quanto que vale a pena? Outro ponto que eu acho importante é o seguinte, tem muita gente que aumenta as vendas no tráfego pago e não considera que esses clientes eles acabam comprando mais, né? Um efeito colateral do tráfego pago também é você ter seguidores, ter gente ali que vai conhecer o seu negócio, gente que não vai comprar, mas futuramente vai comprar, e essas pessoas que não compraram e vão comprar futuramente são leads muito importantes. Às vezes, no mesmo mês que você investiu, essa pessoa não comprou, mas daqui a 2 meses ela compra, daqui a 3 meses ela compra, e aí você tem aquele fluxo de pessoas que vai virando uma bola de neve, né? Pessoas que perguntam o preço hoje, mas quando vira o cartão dela, ela compra, quando chega no pagamento dela, ela compra, então você tem sempre esse fluxo de pessoas. E as pessoas que compraram de você e vão comprar de novo. Se você é uma cabeleireira, se você é uma manicure, se você talvez seja um dentista, a pessoa que comprou hoje, daqui a 2, 3 meses, ela vai comprar de novo. Então é muito importante você entender esse processo para você não achar que um resultado de tráfego é só aquilo ali. Às vezes você teve um resultado bom, para de investir, não consegue escalar porque você acha que não teve resultado. Só que de fato você está tendo resultado, só que não está sabendo esclarecer e medir o resultado que você tem. Isso não é um papel do gestor, na verdade, entre aspas mas você precisa ter essa clareza. O que você quer, né? Porque o empresário, ele precisa ter clareza do que ele quer. Então, se eu estou investindo numa mídia nova, eu preciso entender qual o resultado que eu posso ter daquilo, tá? Outro erro que eu vejo muita gente cometer é sentir pena de queimar dinheiro com tráfego pago, né? Eu lembro que uma vez teve um palestrante ele falando sobre uma experiência que ele teve dentro de um seminário falando sobre investimento, tá? E dentro desse seminário, cada um precisava queimar uma nota de R$100. E eles pegavam uma nota de R$100 e queimavam. E a ideia era tentar despertar o sentimento de como que funciona a mente de um investidor que perde dinheiro. Porque é exatamente isso que acontece. Você perde dinheiro tentando alcançar mais dinheiro. Então, quando alguém investe numa empresa, e aquela empresa falha, a gente viu o caso das Americanas agora, né, que a pessoa tinha R$20, a ação foi para 70 centavos, o cara que tinha R$1 milhão tinha R$70, R$700. Então, assim, a ação foi lá embaixo. E é exatamente isso que acontece no tráfego pago. E você não pode ter pena disso. Por que você não pode ter pena? Eu já vi meu dinheiro desaparecer na minha frente, assim, ó, e eu não poder fazer nada. Eu já vi R$400 desaparecer assim, ó, puf,
na minha frente e eu ficar olhando e falar, caramba. Por que você não pode sentir pena? Porque senão você não vai crescer no tráfego pago. Se você sentir pena de queimar dinheiro, de perder dinheiro, você vai achar que o problema de gestão é muito ruim, vou continuar perdendo dinheiro nisso não. E esse negócio de tráfego pago não funciona. Não, cara, queima dinheiro, deixa o dinheiro queimar, bota durante um tempo, deixa ali sem ter resultado, vamos melhorar, vamos ajustar, porque isso vai melhorar e vai dar resultado. Agora, o tráfego pago se você não conseguir enxergar o tráfego pago, né, com um investimento, um lugar onde você realmente vai queimar dinheiro, você não vai crescer no tráfego pago. Você vai ficar sempre ali patinando, você vai ficar ali sempre botando R$100 e achando que vai ter resultado, botando R$50 achando que vai ter resultado. Né? Eu já, assim, várias campanhas que eu começo, normalmente a gente coloca um período de teste. Né? Nesse período de teste, por exemplo, a gente bota 10 criativos, 10 imagens para rodar. Essas 10 imagens, a gente deixa ali com um valor de R$500 mais ou menos para poder rodar com aquele valor. Né? Isso aqui eu estou falando das nossas campanhas, tá? Internas. As externas a gente faz de uma forma um pouquinho diferente para poder preservar o máximo possível o valor do cliente. Mas o nosso a gente faz isso. E aí ali a gente já consegue ter uma noção de qual que funciona, a gente elimina os outros e deixa 2 ou 3 que funcionam, deixa rodando durante 1 ou 2 dias e depois deixa um só que é o melhor funcionando. Então, nesse processo, muitas vezes, eu já tive uma campanha que eu gastei R$500 para ela ter resultado. E depois o resultado dela foi R$15.000 só aquela campanha. Então, assim, se você tiver consciência, né, de saber o que quer e você não ter medo, não tiver medo de queimar dinheiro com tráfego, você uma hora vai acabar tendo resultado. E aquilo, vários gurus de tráfego pago falam o seguinte, né, quando você perde dinheiro no tráfego, você compra dados. O que é isso? Quando você começa uma campanha, né, nova, um processo novo, você tem que estudar. Não tem como. Você tem um dentista em Manaus, um dentista em São Paulo, um dentista no Rio de Janeiro. São dentistas, mas em cidades diferentes, com densidades demográficas diferentes, com culturas diferentes, com preços diferentes. Então, a gente roda esse processo, às vezes, de tráfego para poder colher informações, para saber o que vai funcionar para um, o que não vai funcionar para outro. Então, esse processo ele é um processo de coleta de dados. Por quê? A ferramenta ela vai mostrar para a gente muita coisa que a gente não consegue, nem o empresário sabe. Às vezes o empresário não sabe que o público melhor para ele é mulher de 35 até 55 anos, mulher que gosta da maquiagem X, ou talvez de frequentar o cinema. Então, isso a campanha vai entregando pra gente à medida que a gente vai entregando o resultado. Ou seja, a gente vai distribuindo conteúdo, a gente vai fazendo a campanha rodar e ela vai mostrando pra gente, quem tá clicando é esse aqui, quem tá clicando é esse aqui. Então, não tenha pena de gastar dinheiro. É óbvio que você não vai ficar gastando dinheiro durante 2 anos e perdendo dinheiro, 1 ano e perdendo dinheiro. O ideal é você ter uma mentalidade aí de 6 meses, de 3 meses, 4 meses e conseguir ter sempre essa visão de médio prazo, tá? E aí já entra nesse erro, né? Nesse 7º erro aqui, que é um erro que linkado aí com o que eu estava falando anteriormente, que é pensar muito curto prazo. O cara que investe em tráfego e pensa muito curto prazo, ele pensa assim, cara, eu vou fazer o tráfego aqui, mas se esse negócio não dá certo para mim em 1 semana, eu paro. E aí ele para mesmo. Ele fica 1 semana e para. Ou vou ficar 1 mês e se não der certo eu paro. Esse é um grande erro, por quê? Tem vários motivos porque isso é um erro, mas o principal deles é o seguinte: uma campanha que inicia hoje, ela tende a ser pior do que daqui a 6 meses. É normal. Por quê? Porque a campanha de hoje, ela está colhendo dados, como eu falei anteriormente. Mas o próprio Facebook, ele otimiza a campanha que está rodando há mais tempo. Então, se eu tenho uma campanha que roda há 1 ano, uma campanha que começou hoje, é óbvio que de 1 ano eu tenho mais informações, eu posso ter uma campanha melhor do que a que está começando hoje, né? Salvo os casos que você precisa, tem campanhas que elas meio que desgastam com o tempo, né? E aí tem vários motivos para isso também. Mas se você pensar em curtíssimo prazo, você não vai ter resultado. Você vai pensar, tem gente que fala assim, um exemplo, estava conversando com a cliente hoje, que ela falou, eu investi durante 30 dias, já não teve resultado. E provavelmente ela quer ter resultado em 30 dias. Então, tráfego não é isso. Tráfego é processo. Você precisa investir, colher resultados, melhorar,
e aperfeiçoar para você ter resultado. Davi, eu preciso de quanto tempo? Eu recomendo 6 meses, tá? 6 meses é um prazo interessante para você testar uma campanha. Na verdade, aí 3 meses para testar, mais 6 meses para você poder manter esse fluxo aí de crescimento, tá? Outro erro também que eu percebo muito, né, é frequente aí nas empresas, é você achar que o tráfego ele é totalmente responsável pelas suas vendas. E nem tão ao norte, nem tão ao sul, tá? Nem tão ao mar, nem tão à montanha, né? Você precisa entender que o tráfego tem sua responsabilidade na venda, como eu falei anteriormente, mas ele não é totalmente responsável pela sua venda. Ele cria a demanda, mas ele não é responsável por todo o processo, né? Tive um cliente que uma vez, há muito tempo atrás, falou o seguinte, cara, um exemplo, a gente estava mandando lead para ele, né? E mandando lead, e ele falou assim, cara, não tô vendendo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, o que você está fazendo com os leads, cara? Ah, os caras perguntam, não fecha. Cara, precisa conversar com eles, precisa desenvolver um processo mais forte, né? Desenvolver mais venda. E aí, a sensação que eu tive naquele momento foi que ele queria que o tráfego fizesse todo o processo. Não é assim, né? Se fosse assim, é claro que alguns produtos e alguns processos de tráfego funcionam dessa forma, mas o que a gente propõe ao cliente é que não funcione dessa forma. Por quê? Porque você teria que ter uma gestão extremamente mais complexa para poder gerenciar isso. Mas o que a gente recomenda? Você fazer o processo de tráfego e o processo de venda. Sempre ter esses dois processos. Então, o tráfego é responsável? Mas você também é responsável. O seu produto também é responsável. A oferta que você tem é responsável. Um exemplo. Chega para um cliente e fala, olha, a gente precisa fazer uma oferta. Não, cara, não vou fazer oferta. Meu produto é só isso aqui mesmo. Entendeu? Eu não posso fazer oferta. O que é oferta, Davi? Oferta é você fazer um bônus, fazer um agrado a mais para o cliente poder fechar. Não posso fazer isso. Então, cara, não tem como fazer, entendeu? Precisa ter um chamariz. Poxa, de repente você, cara, precisa vender, precisa conversar melhor. Não quero não. Só quero se for para vender na hora. Não quero conversar com o cliente, não. Cara, não vai vender. Você precisa ter um processo de venda. Você precisa ter uma consciência do que o tráfego vai trazer para você, que não é somente a venda. Seria muito bonitinho. Eu, hoje, né, talvez poderia, assim, se o tráfego fosse toda a responsabilidade da empresa, poderia entrar como sócio de várias empresas, ao invés de entrar só como gestor de tráfego. A gente entra como gestor porque a gente sabe que o nosso papel é um e o do cliente é outro. Vou dar um exemplo, né? Minha esposa, ela tem um salão, né, de cabeleireiro e ela faz cabelo, né? Só que assim, qual é a responsabilidade dela no processo? Ela tem a responsabilidade de entregar para a cliente um cabelo liso. Mas quem vai cuidar desse cabelo é a cliente. Se a cliente chega em casa, toma banho, lava com sabonete, se ela nem lava o cabelo, se ela pinta o cabelo, aí já não é responsabilidade dela. Então o tráfego é a mesma coisa, né? Você tem um papel de entregar para o seu cliente. Agora, a gente tem um papel de te entregar o lead, de te entregar a captação. Agora, você tem que ter a responsabilidade de organizar todo o seu processo da sua empresa, tá? É uma coisa que a gente pensa muito em também ajudar, mas ainda não temos nada estruturado. Se você assim, se você quiser algo desse tipo, deixa aqui nos comentários. Pô, Davi, bota aí alguma coisa, uma consultoria comercial, né? Ajuda a gente na parte de tráfego, faz um workshop de tráfego. De repente a gente pode te ajudar nesse sentido, tá? Outro erro que eu vejo muita gente ter é não saber medir o que é resultado. Gente, nos últimos 3 meses eu tenho entendido uma palavra que significa medir. A palavra medir é uma palavra muito importante na gestão empresarial. Se você não mede, você não está fazendo gestão. Peter Drucker diz, se você não mede, você não tem gestão. Gestão é medir, gestão é medir, gestão é medir. O que é medir, cara? Pô, eu investi R$2.000. Vieram 200 leads. De 200 leads, eu fiz
30 vendas. Poxa, eu tive 30 vendas, tive um resultado aqui de 6 mil reais. Caramba, tive um retorno de 4 mil, investi 2. Pô, legal, acho que se a gente aumentar um pouquinho aqui, a gente vai ter mais resultado. É isso que é medir. Medir é você olhar para os números e falar, cara, será que a gente está gastando muito? Será que a gente está gastando pouco? Será que se a gente botar o dobro e tiver o dobro do resultado, será que não seria melhor? Então, assim, medir é isso. É entender exatamente o que você está fazendo. Porque muitas vezes, né, a gente roda o tráfego pago para determinados clientes e que o cliente não quer nem saber de nada. Está rodando e ele está lá, e, entendeu? Ele não quer nem entender como que aquilo pode trazer resultado para ele. Ele acha que os clientes vão começar a comprar dele e ele não vai ter responsabilidade nenhuma nesse processo. Então é importante medir, é importante você não cometer esse erro. Meça. Peça o gestor para mandar relatório, peça o gestor para te passar números, mas você também precisa medir. E o outro erro muito comum, que é o 10º erro, né, não menos importante, mas é trocar de gestor todo mês. O que eu conheço de gente que tem contato de um monte de gestor de tráfego e todo mês está trocando, né? Hoje em dia tem essa possibilidade, tem bastante gestor no mercado, mas se você troca de gestor todo mês, você está cometendo um erro por si só. Às vezes não é nem o problema do gestor que você contratou, mas o seu erro é não confiar no trabalho de ninguém. Você está buscando sempre alternativas para poder resolver o problema que não está sendo resolvido. Muitas vezes você não tem um processo, não tem venda e acha que o gestor vai resolver isso, tá? Então não troque de gestor todo mês. Nada a ver mais, pô, e se não trouxer resultado, o que pode melhorar? O que a gente pode fazer para poder entrar numa estratégia que traga mais resultado? Coopera com o gestor, entendeu? Muitas vezes o gestor de tráfego ele está ali para poder te ajudar, não é um funcionário, ele é um colaborador que vai te ajudar a te entregar resultado. Então, ele não está ali como alguém para ser só cobrado, ele está ali para alguém para receber informação, para te dar informação. O que você pode fazer? Eu gosto muito dos clientes que chegam para a gente de uma forma mais maleável, aquele cara que pergunta, pô, cara, o que você acha que a gente pode fazer? Você acha que a gente fazer um criativo assim? Pô, o que você acha? O que você precisa? Então, assim, é um cara que está disposto a entregar para poder ter resultado. Não adianta ser só aquele cliente que senta, espera tudo acontecer, porque não é essa a realidade do tráfego pago, tá bom? Você precisa se envolver no processo. Quanto mais você se envolve no processo, eu tenho visto isso há anos, e todos os clientes que têm resultado em marketing são os que se envolvem mais no processo. Os que pensam, os que colaboram, os que estão querendo entender o que querem. Então, esses clientes têm mais resultado, tá? E agora que a gente passou os 10 erros, queria muito que você deixasse aqui nos comentários o que você achou, qual erro que foi o que mais te impactou, tá? Ou se talvez me manda mensagem e fala, cara, esse erro aqui tocou na minha ferida, é isso que eu preciso melhorar. Beleza. Eu vou agora te mostrar 7 coisas que vão te garantir o seu aumento de vendas, né? A gente já passou aí meia horinha junto, a gente já está finalizando aí. Se você está gostando, deixe seu like, não deixe de curtir esse vídeo, porque esse workshop aqui é um processo que a gente gastou bastante tempo para preparar para você, para te entregar algo de qualidade, para esclarecer sua mente. Acredito que você esteja aprendendo algo aí que vai te ajudar a ter mais sucesso aí na sua gestão, na sua empresa, no seu tráfego pago, tá? Vamos lá, isso aí. 7 coisas que vão garantir o seu aumento de vendas, tá? A primeira coisa é pensar em um investimento inicial que não pesa no seu orçamento durante 6 meses a 1 ano. Cara, o maior erro que o cara comete é chegar e falar assim, cara, vou investir R$2.000 todo mês. Só que ele não tem nem R$2.000 para investir todo mês. E ele vai começar a investir. E depois ele vai ficar muito bravo porque o tráfego levou o dinheiro dele. Cara, isso não é roleta russa. Eu já perdi dinheiro com trader. Eu já perdi dinheiro com blazer. E tráfego não é isso, cara. Tráfego não é isso. Então, vocês precisam entender que o seu investimento inicial ele precisa ser um investimento que não pese seu orçamento. Sua empresa fatura 10 mil, cara, por que não você negociar? Eu vou te oferecer um plano final aqui, que é um plano muito acessível, tá? Que vai te ajudar muito nesse seu processo. A gente tem 25 vagas para ele, eu acredito que vai ser uma virada de chave aí na sua empresa. Mas você pensa no investimento inicial de R$10.000, cara. Cara, você não tem esse valor. Você quer arriscar tudo. Tem gente que pensa muito assim, 880, cara, eu tenho 10 mil aqui,
Eu já tive teve um cliente que ele saiu de uma empresa, pegou uma rescisão de R$ 4.000, ele queria botar tudo em tráfego pago. Eu falei, cara, calma, é melhor você pegar esse dinheiro, ir botando aos poucos, investir em outra coisa, e com o retorno você vai crescendo. É uma bola de neve, tráfego é uma bola de neve. Não adianta você querer começar grande, já tendo resultado, porque se você quiser começar grande, você já vai começar errando grande. Então você vai começar tomando na cabeça de um jeito que não necessariamente é a melhor forma. Eu comecei investindo R$ 6 por dia, R$ 10 por dia, já cheguei a investir R$ 200 por dia. Hoje eu invisto menos porque a gente tem outro processo, mas é necessário você entender o que você quer, né? E o que pode trazer resultado para você. Não fique refém de um pensamento de que você precisa investir muito, tá? Eu recomendo sempre você investir no mínimo, ou assim, R$ 10 por dia é um início bem bacana, mas assim, sempre pensando no seu orçamento. Cara, se você tem R$ 10 por dia, quem não tem R$ 10 por dia hoje para poder investir, né? Se você é empresário e não tem R$ 10 por dia, tem algo de errado, né, com o seu negócio aí. Precisa de pelo menos R$ 10 por dia, né? E aí junto você vai ter que ter um investimento para um gestor profissional assumir aí a sua gestão de tráfego, né? Mas foque nesse investimento inicial que não pese no seu orçamento. Outra coisa que vai te garantir o aumento de vendas é focar em poucos produtos ou um produto. Cara, isso aqui é uma virada de chave que a gente sempre fala com os clientes. Você é advogado, você tem 10 serviços. Ah, vou anunciar tudo. Cara, qual o serviço que me te dá mais retorno? 2 perguntas que eu consigo fazer para o cliente que já tira isso da cabeça dele. Qual o serviço que te dá mais retorno? Ah, olha só, de todo serviço aqui, 90% do meu faturamento vem disso aqui. Tá. Já é uma pergunta que trava o cara. Tá. Qual que é mais fácil de você entregar, o mais fácil de você vender? Ah, esse aqui, beleza. Então, esse produto é o produto que a gente pode trabalhar. Não adianta, um exemplo, você é dentista. Você tem 7 serviços. Só que ortodontia é um serviço que você vende muito e te dá muito retorno e você não precisa trabalhar quase nada e beleza. E implante é um serviço que você não vende nada, né? Dá maior trabalho para fazer, tô dando um exemplo, tá? E aí você fala, o implante não está vendendo, vou vender o implante. Por que não vende mais do que está vendendo mais e que te dá mais retorno? Então, foca no produto que te dá mais retorno. Tem gente que foca no produto que te dá menos retorno. Tem gente que foca no produto que vende menos. Então, o foco é sempre manter o foco no produto que vai te dar mais retorno. Então, isso aí a gente faz com um advogado, a gente faz com dentista, a gente faz com vendedor de roupa, a gente faz com barbeiro, faz com qualquer pessoa que chegue pra gente, a gente fala qual é o produto que te dá mais retorno. Você precisa entender qual é o produto que está te dando mais retorno, porque é isso que a gente vai vender. Ah, Davi, mas eu queria vender o meu negócio. Não é o melhor caminho. Não adianta eu só falar assim, venha porque eu sou advogado. Tá, mas o que você oferece? Qual advogado para quê? Né? Tem advogado para tudo hoje. Tem advogado que é especialista em trabalhista, tem advogado previdenciário, tem advogado... Então, para quê você é? Não, Davi, eu foco nisso aqui. Então, vou anunciar isso aqui. É mais fácil de anunciar para pouco produto. Por quê? Você vai concorrer especificamente. Se eu vejo hoje 2 anúncios, eu estou com problema. Imagina que eu estou com um problema aqui, que eu comprei uma geladeira, eu estou com problema querendo botar na justiça. E aí eu vejo lá um anúncio. Advogado de direito do consumidor. Eu vou olhar e falar, caramba, é isso. Aí o cara ainda bota no anúncio assim, e aí, comprou sua geladeira, teve problema? Eu vou lá, caramba, cara, é esse cara mesmo, eu clico. E o outro vai anunciar assim, contrate um advogado. Qual que eu vou clicar? Qual que eu vou querer? É óbvio que é o específico. Então, como você pensa, o seu cliente também pensa. Então, se você tiver foco em poucos produtos, você vai ter mais resultado. Sempre foque em menos produtos. Sempre foque em um produto, se for o caso, para poder fazer campanha. Ah, Davi, mas eu quero 3 produtos. Tá, você está disposto a investir R$ 10 por dia para cada produto? Você está disposto a fazer estratégia para cada produto? Se você tiver, tudo bem. Mas se não tiver, não é o melhor caminho. Vai por mim. Isso aqui vai te dar resultado. Outra coisa que vai te dar resultado é ter uma oferta. Olha, isso aqui é uma coisa que talvez se eu pudesse dar uma dica para quem está fazendo tráfego pago, quem está investindo em anúncio, quem quer investir em anúncio faça uma boa oferta. O que é oferta, Davi? Oferta é um conceito
amplo, né? Mas, por exemplo, você está no mercado, eu acho que é o exemplo mais simples. Você tem todos os produtos lá. E aí você vai ter as ofertas do dia. São produtos que estão um pouco mais baratos. No marketing digital, chegou a uma conclusão que oferta é o conjunto que a gente oferece, não necessariamente o produto, mas o pacote que a gente está oferecendo. Se você oferece, talvez, né, um produto com outro, ou de repente você faz um produto e ganha outro, isso é uma oferta. Ou seja, eu estou te entregando mais valor, né? Se você pagar adiantado, eu vou te dar um desconto de 50%. Isso é uma oferta. É um conjunto de soluções, tá, que eu te ofereço para você poder comprar de mim ali, ser mais atrativo. O grande lance da oferta é ela ser muito atrativa, precisa ser atrativa. Então dá para fazer oferta com quase tudo, tá? E aquilo que não dá para fazer oferta, dá para fazer bônus. Se não dá para diminuir o preço, dá para a gente acoplar outras coisas no produto. Então, sempre pense em oferta. Trabalhe com oferta. Tráfego bem feito é tráfego com oferta. Se você quiser fazer um tráfego simples e bem feito, utilize uma oferta. Tá? Sempre faça ofertas. É muito melhor eu anunciar uma oferta do que eu anunciar somente o produto. Eu nem recomendo anunciar produto, tá? Eu recomendo anunciar ofertas. Então, principalmente na parte comercial, se você for fazer um processo de venda, é muito melhor você chegar no final do processo e oferecer para o cliente algo atrativo, aumenta a chance dele comprar, do que você oferecer somente produtos. Ah, esse aqui é meu produto. Tá, mas qual é o diferencial dele? Ah, tal, tá, mas o outro tá mais bacana. O que me atrai nesse produto? Ah, eu vou te fazer uma oferta. Se você levar até sexta-feira, eu vou te dar um bônus assim. Entendeu? Vale até para hambúrguer. Eu vou te dar um Guaravita, né? Eu vou te dar um suco, se você comprar um hambúrguer até amanhã. Então, toda segunda-feira tem um hambúrguer com batata. Então, assim, use ofertas para gerar. E, assim, às vezes a pessoa pensa assim, cara, mas eu vou perder dinheiro. Muitas vezes, num anúncio, às vezes é melhor você perder um pouco de dinheiro na margem e ganhar na escala. Porque você vai anunciar e você vai gastar menos para anunciar e você vai ganhar na escala também, tá? Outra coisa que é importante, que vai garantir o seu sucesso em vendas é gastar orçamento com teste. O que é isso? Faça testes. O que é fazer teste, Davi? É você começar campanhas novas, testar coisas novas e deixar o dinheiro gastar para ver o que vai dar. Pô, cara, eu queria testar um produto novo aqui. Bota para rodar aí para a gente poder testar. Testou, deu resultado? Não. Tá, vamos testar outra coisa então. Cara, testa. Às vezes você está focado numa campanha que não dá certo. Por que você não vai para outra que pode dar certo? Por que você não testa outro modelo de campanha? Sempre teste. O ruim do tráfego é que para você testar, você precisa gastar. Porém, é uma descoberta. Quando você descobre um criativo, uma campanha que te dá resultado, tem muitas possibilidades de você ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, se você achar uma campanha, uma oferta, um texto, uma frase que te traga muito resultado, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, nunca deixe de testar e não deixe de gastar seu dinheiro com teste. Se você quer investir no tráfego pago, cobre do seu gestor testes. Teste mais um criativo. Pô, podia testar outro, hein, cara. Pô, o que você acha de a gente testar esse produto aqui? Testa, até você conseguir ter resultado. Não pare de testar nunca. Talvez um dos maiores erros que eu já cometi foi parar de testar em alguns momentos específicos da minha vida. Nunca pare de testar. Teste sempre. Outra coisa que é importante, na verdade são dois lados da mesma moeda, que é gastar o seu orçamento com os validados. O que é validados? Validado é aquele anúncio que você rodou, a campanha que você rodou, que deu certo, funcionou, trouxe cliente, vendeu, cara, validou. Você rodou 10 anúncios, um funcionou, cara, validou, show. Esse é o anúncio que a gente vai rodar, esse é o anúncio que o gestor vai continuar rodando e a gente vai ter resultado. Olha, eu estou elevando seu nível de consciência, porque talvez você possa pensar, cara, mas eu não preciso saber disso, que eu não sou gestor de tráfego. Mas um cliente de tráfego consciente disso aqui que eu estou te falando, é um dos melhores clientes que tem, que ele vira um parceiro do gestor de tráfego e a empresa do cliente ganha muito, tá?
Então, se você quiser ser nosso cliente, isso aqui é uma aula para te ajudar a ser nosso cliente, para a gente ter uns clientes melhores, né? Para você poder ajudar a gente na sua gestão. Então, gastar dinheiro com anúncio validado. O que é isso? Durante mais de 10 meses eu gastei dinheiro com um anúncio só, porque era o melhor anúncio que eu tinha achado. Existe um conceito, né, no marketing que é o seguinte, de você tentar derrubar o anúncio que ele buscando sempre um anúncio melhor. Um exemplo, eu tenho um anúncio aqui que me custa R$2 por dia e me entrega R$2 por lead e me entrega um resultado X. Ao invés de eu ficar só testando, eu vou tentar achar um anúncio que me traga R$1,50, um anúncio melhor. E assim por diante. A gente sempre tem que buscar anúncios melhores, mas rodar o validado. O validado tem que ficar rodando. O validado é um anúncio que a gente vai escalar, que a gente vai botar mais dinheiro. Escale o validado, bota mais dinheiro no validado. Deu certo, mantenha essa campanha rodando. Deixe essa campanha trazer resultado para você, né? Outro acerto que você vai ter agora é o seguinte: contrate alguém para ficar atendendo os seus leads. Ah, Davi, eu não tenho dinheiro. Cara, separa R$600, arruma um primo, um tio, alguém que não está trabalhando para ficar atendendo aqueles leads ali, recebe R$600, R$500 por mês, ou de repente você fala, se você fechar 2 vendas aí eu te dou, mas deixa a pessoa ali atendendo esses leads, tentando vender. Por quê? Se esses leads aí tiverem dificuldade de acessar o seu produto, você vai estar queimando dinheiro. Um exemplo, é muito comum o empresário ele ficar responsável pela venda. Ah, não, eu vou ficar aqui atendendo. E aí ele não dedica tempo, ele está vendendo, ele está comprando, ele está tentando atender cliente, está entregando um produto, está tentando fazer offline, está tentando fazer online, e aí não dá atenção para os leads. E os leads da internet precisam de atenção, precisa de mandou mensagem, respondeu logo. Tem um estudo científico que diz que um lead que é atendido na hora ele tem 70% mais de chance de fechar do que um lead que ele começou a conversar com você depois de um certo tempo, talvez 2, 3 dias de conversa. Então é muito importante que você tenha alguém dedicado a fazer esse trabalho, né, dedicado aos seus leads. Cara, você vai gastar um dinheiro ou talvez você vai investir ali e você não vai se arrepender. Depois isso vai se tornar sua equipe comercial. Investe em um curso, treinamento, ou como eu te falei anteriormente, deixa aqui no comentário. Ah, Davi, eu queria muito contratar alguém, mas eu não sei o que fazer. Eu te ajudo, de repente a gente faz uma consultoria, alguma coisa para poder te ajudar nesse ponto. Mas hoje a gente tem poucos vendedores aqui na empresa, mas a gente chegou a ter 13 vendedores trabalhando. Então, assim, todos seguindo o mesmo processo, todos fazendo a mesma coisa e entregando resultado. Então, tenha alguém dedicado para atender os seus leads, tá? E o último ponto que vai te garantir aumentar suas vendas se você melhorar o seu processo comercial semanalmente, se você melhorar o seu processo comercial, você vai aumentar sua conversão. O que é conversão? Conversão a cada 100 leads eu converto 10, então eu tenho 10% de conversão. A cada 100 leads eu converto 1, então eu tenho 1% de conversão. Se você melhora uma etapa do processo, um exemplo, em vez de seu vendedor ele fala bom dia, em vez de ele falar bom dia, ele fala olá, tudo bem com você? Eu gostaria muito de te atender. E aí o cliente olha e fala, caramba, que legal, quero conversar mais com ele. E aí na hora de apresentar o produto, ao invés de ele mandar um texto pronto, ele fala, vou te apresentar aqui os benefícios do produto. E aí já melhora a relação com o cliente. E aí você vai começando a fechar com mais clientes. E à medida que você vai fechando com mais clientes, você vai aumentando sua taxa de conversão. Então, melhore esses pontos, melhore a sua abordagem, melhore o seu áudio. Às vezes você está mandando um áudio para o cliente muito confuso. Que tal padronizar esse áudio? Que tal mandar um texto mais bonito? Talvez mandar um texto mais explicativo, mais claro, fazer uma ligação, mandar um áudio mais longo. Tudo isso vai te influenciar na hora da conversão. Então, se você melhorar o seu processo comercial, você vai aumentar a sua conversão. Ah, Davi, mas o que isso tem a ver com tráfego? Tudo! Porque o lead vai vir do tráfego. Se você tiver uma boa equipe de venda, você vai vender, cara. Tem um cliente nosso aqui que tem 6 vendedores na equipe dele. Cara, ele pega lead do Google, pega lead do Instagram, do Facebook, ele joga na equipe comercial dele. A equipe comercial dele está extremamente treinada. Então, vai aumentar a venda, não adianta se você tiver lead. E uma equipe comercial é como se você
cara, você vai pescar e você tem um lugar para colocar o peixe. Não adianta você, imagina que eu vou pescar, olha só, vou pescar sem barco. Não tem onde botar o peixe, eu pesco o peixe e jogo na água de novo. Pesco o peixe e jogo na água de novo. Não faz sentido, entendeu? Então você precisa ter um lugar para colocar esse peixe, né? Então você precisa ter. Gente, esse aqui foi o nosso conteúdo. Espero ter ajudado vocês. Me dediquei muito para entregar isso aqui. Com certeza eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. Deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar te entregar o melhor conteúdo possível, né? Isso aqui não é só, cara, eu não sou cliente de vocês, tá? Cara, isso aqui é para qualquer pessoa que queira melhorar suas vendas, tá? Porém, se você quiser, né, talvez você entendeu tudo aqui, ficou mais claro para você como ter resultado em tráfego, você quer dar um passo à frente, você talvez queira entender mais sobre o nosso trabalho, né? A gente tem uma oferta hoje disponível, né? Ela é muito importante, né, essa oferta. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente entrega tráfego pago? Porque é uma coisa que a gente já usa muito na nossa empresa e a gente tem bastante resultado. Então é uma coisa que a gente realmente é um serviço que a gente entrega para o nosso cliente, né? A gente te entrega a criação da estratégia de captação, né? A gente entrega a criação da estratégia que vai trazer cliente para você e você não vai precisar mais pensar em fazer vídeo dançando, por exemplo, para ter resultado, né? Tem gente que pensa assim, cara, para ter resultado na internet eu preciso virar um influencer. Não, só precisa da estratégia certa. Você precisa da estratégia certa. Se você tem a estratégia certa, você com certeza vai ter mais resultado. Você não vai precisar pensar que você vai virar um influencer, precisa ter um jato, precisa ter um avião, um helicóptero para poder vender, não. A estratégia que vai definir isso. Então quem vai fazer isso é a nossa equipe, tá? Outra coisa que a gente vai fazer para você é entregar uma campanha de tráfego para captação de leads, tá? E nós vamos configurar e rodar toda a campanha para você, sem você se preocupar com nada. Você não vai precisar se preocupar assim, criar campanha, rodar nada. Você vai estar trabalhando e a gente vai estar trabalhando para você. Você não vai precisar aprender a fazer, né? Você vai ter um profissional realmente dedicado a isso para você. Então, isso aí é assim, 200% do que você precisa para você hoje ter resultado na internet, tá? E a gente vai fazer essa otimização semanal para você, com relatório. Toda semana a gente vai entrar na sua campanha, né, para poder entregar mais resultado, melhorar a sua campanha. Isso é importante, porque uma semana você pode estar tendo resultado, mas uma mudança pode fazer você ter 50% mais de resultado